Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Zopcast, o podcast oficial da Zopo. A Zopo é patrocinadora oficial desse podcast. Nós somos uma consultoria de CRM, negócios e processos. Você pode assistir nosso podcast em todas as plataformas de streaming, em especial no Spotify, no Apple Podcast e no YouTube, e também na Fluids, a nossa plataforma de ensino que você pode se cadastrar gratuitamente em www.fluids.com.br. Hoje o meu convidado é o Bruno. Nós vamos conversar hoje muito sobre a história empreendedora dele e também retirar muitos insights sobre diversos assuntos sobre a jornada empreendedora, sobre em que momento a sua empresa pode passar sobre uma aquisição, sobre um M&A e outros assuntos também. Tudo bem, Boa. Bruno? Tudo bem, obrigado, Aislan, pelo convite. E vamos lá, vamos poder abrir aqui o segredo, né, cara, por trás dessa história da manchete ali que viralizou um pouco quando eu compartilhei, né, para as pessoas. Todo mundo quem olha, né, a manchete vê que, pô, vendeu uma empresa, tá milionário, e agora, né? Tipo, então vamos contar um pouco dessa jornada aqui e poder ajudar quem tá ouvindo a gente a desmistificar um pouco do que é esse caminho de empreendedorismo em startup, né? Então, Boa, maravilha. vamos lá. A empresa que você construiu junto com os teus sócios aqui em Joinville foi a Bicom, né? Isso mesmo. Que foi adquirida pela CRM Bônus, né? Teve algumas outras antes que a gente quebrou, mas isso virou história agora para podcast, né? Boa. Ninguém conhece. Legal. Bruno, aqui em Joinville, Joinville é uma cidade que tem um empreendedorismo bem pujante e tal. Tu tem 30 e poucos anos, né? 35 agora. Boa, tu tem praticamente a minha idade, nós somos Uhum. da mesma geração, então eu consigo imaginar mais ou menos o tipo de pressão que tu sofreu quando tu era jovem, cara. Porque eu acho que é Legal. mais ou menos o mesmo tipo de pressão que tu sofreu quando eu era jovem também. E as tuas primeiras profissões também foram para a área de vendas. Eu fiz administração de empresas porque eu não sabia o que fazer, e aí tinha aquela pressão, tipo assim, cara, faz alguma faculdade, Tá, e administração é uma faculdade que tu pode usar para qualquer área da tua vida, né? Então não ia ser um tempo perdido. tá, E aí, nesse momento da faculdade, eu descobri que tinha um intercâmbio para Portugal. legal. E aí eu me inscrevi, passei, ganhei bolsa e fui morar 1 ano em Portugal, que era para fazer a faculdade. E foi a melhor experiência, assim, da minha vida, porque lá eu consegui ver, além, né, de conhecer muitas pessoas do mundo inteiro, de outras culturas, eu viajei bastante. Nunca tinha saído de Joinville, assim, sabe? Eu nunca tinha saído de casa. Então, foi uma experiência de vida que me abriu muito a cabeça, de conhecer pessoas e culturas diferentes. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, preciso empreender, sabe? Preciso fazer alguma coisa diferente. E aquilo ficou me alimentando, né? Eu demorei 1 ano, né, pra de fato começar a empreender, mas eu percebi que o empreendedorismo era o caminho que ia me dar a liberdade pra eu fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse, aonde eu quisesse. Se eu quisesse morar fora do Brasil e tal, eu poderia fazer isso se eu estivesse empreendendo, né? Não como empregado. Legal, bacana. E aí, quando você voltou, como é que você conseguiu satisfazer isso? Provavelmente não deu certo de primeira. Então, eu trabalhava com meu pai, né? Eu trabalhei 10 anos com meu pai. Então, o primeiro desafio foi Ah, tá. Isso também aconteceu contigo, então. Sim, eu trabalhei muitos anos, foi muito bom, porque eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre vendas, relacionamento com o cliente e tal, eu aprendi com meu pai. Então foi uma escola, mas a primeira barreira foi como é que eu falo pro meu pai que eu não quero mais trabalhar com ele Tá. e que eu quero seguir o meu caminho. Então ali foi o primeiro desafio, assim, da minha vida foi de enfrentar ele e falar que, cara, não quero mais trabalhar contigo. E ele me apoiou, sabe? Eu tinha, na verdade, um medo que não tinha nenhum fundamento, A né? resistência Porque era só do teu lado. era minha. E aí, quando eu falei pra ele, pô, super me apoiou e falou, não, eu vou te ajudar. E aí, tanto que eu fui trabalhar 1 ano na indústria pra ver se eu não queria, né, aproveitar esse estudo que eu fiz, né? Porque eu fiz faculdade e depois o MBA na área de marketing. E ele falou assim, cara, pra tu não jogar fora isso tudo, vai ver se tu não quer seguir carreira como executivo primeiro e depois tu empreende, sabe? E aí eu fui, trabalhei na indústria 1 ano e percebi que não era realmente esse caminho. E aí eu saí pra empreender. Então teve essa fase inicial, assim, que foi, acho que as primeiras decisões, assim, da minha vida mais importantes foi saber dizer não, né, pra algumas coisas e me arriscar pra um mercado totalmente incerto, né, porque o empreendedorismo é isso, o empreendedorismo é muito incerto. Então eu tive que quebrar algumas vezes
para até encontrar realmente o caminho que me levou Essas tentativas, elas foram solo? Muitas, sim. Uhum. Então, tentei empreender no digital, né? Com marketing digital, vendendo infoproduto. Que tava Cara, naquela época que tinha muita era desinformação, assim, não informações... sei quem era do marketing digital, mas foi quando começou a ter esses cursos de lançamento, de infoproduto, sabe? Então, quando veio esses grandes gurus, assim, da internet, eu começava a consumir todo esse material. Então, enfim, eu realmente devorava tudo que tinha de conteúdo na internet, ensinando como ganhar dinheiro na internet, sabe? E aí eu tentei, estudei, fiz alguns cursos até pagos, presenciais, assim, até para aprender a investir na bolsa, tentar ganhar com day trade. Cara, tentei fazer um monte de coisa mesmo, assim, sabe? E aí, quando eu tava com o marketing digital, foi o que mais me levou, assim, a testar. Aprendi muito sobre anúncios, tráfego pago, fazer, né, sites, copywriting, né? Porque aí tu aprende muita coisa que daí os meus amigos falam assim, cara, esse cara, ele conhece muito o que ele fala, mas não ganhava dinheiro, sabe? Assim, tipo, eu só tinha um monte de conhecimento, mas que eu não conseguia ainda ter um sucesso financeiro. E aí, quando eu tava com meus amigos, eu sempre, né, compartilhava esses conhecimentos que eu tava estudando. E aí, alguns amigos falaram assim, cara, tu já conhece bastante sobre isso, cara, mas beleza. Até que um dia, um amigo nosso em comum, até, que foi o Albano, me apresentou os meus sócios. Ele falou assim, cara, vem cá, vamos lá em casa jogar uns jogos e vou te apresentar umas pessoas. E aí ele me apresentou as pessoas que viraram meus sócios. Ah, tá. Tu não era um amigo de longa data dessas pessoas? Não, eu era amigo do Albano da época do colégio. Entendi. E aí o Albano falou assim, pô, vamos marcar um jogo lá em casa. E aí eu vou chamar uns amigos também, porque naquela época ele viu que eu tava querendo, né, conhecer mais pessoas aqui em Joinville e tudo mais. E aí ele me apresentou 2 amigos, né, que depois me convidaram pra montar um negócio. E aí foi engraçado porque, assim, o convite deles foi bem engraçado, né? Ó, a gente tá desenvolvendo um software já há 1 ano, mas a gente não consegue vender. E aí, pô, como tu tem o conhecimento de marketing, vendas, não quer ajudar a gente a vender esse sistema? Isso foi que ano, Bruno? Isso foi em 2015, talvez, tá? E aí eu, pô, naquela época, cara, eu tava fazendo, tipo, umas 3 coisas diferentes, assim, sabe? Tipo, marketing digital, mais dando um monte de tentativas. E aí eu falei, pô, por que não mais uma, né? E aí eu falei, claro, vamos lá. Vamos trabalhar sem ganhar R$ 1 para tentar vender um software. Porque naquela época não tinha ainda muita startup, não se falava muito desse conceito aqui em Joinville, principalmente, né? Mas existia já a Conta Azul, né? O Asas ali também nessa época. Então tava começando, né, a surgir algumas startups aqui, mas era muito pouco ainda. Então não tinha um ecossistema tão forte que nem agora. Agora, se tu for, né, no Ágora, se tu for, tem muitos eventos acontecendo, então já é uma comunidade muito mais preparada para ajudar quem está começando. Naquela época a gente foi começar e aí foi procurar conteúdo na internet, porque não tinha ainda muitos grupos, né, de empreendedores nessa área. E a gente começou a tentar vender um software que já estava desenvolvido. Então é o primeiro erro, né, que a gente lê assim nesse mundo startup, que é você desenvolver um produto e depois tentar encontrar um cliente, né? E ali foi quando a gente demorou 1 ano tentando fazer isso. Quando eu entrei, aí eu já tentei, né, mudar algumas coisas. A gente chegou a ter, na época, 100 assinantes, né, 100 pessoas usando a ferramenta, mas usavam a versão gratuita, né? Porque a gente daí tinha o plano pago que ninguém queria pagar. Entendi. E aí a gente viu que o negócio não estava sendo sustentável e não tinha muito futuro. E aí a gente falou, cara, precisamos aprender porque a gente tá errando e a gente não sabe nem identificar onde é que tá o erro, né? Porque a gente não tinha essa visão naquela época e não tinha ninguém para compartilhar e trocar ideia, então a gente tava empreendendo sozinho, não tendo sucesso e não tinha ninguém para pedir ajuda, né? Eu acho que E muitos que como não tinha começam cliente pagante, não tinha feedback de Não, cliente. o feedback deles é assim, ó, pô, eu gosto da tua ferramenta, mas eu não pagaria pra usar, entendeu? Então, nesse momento, cara, foi aí que eu acho que quem também tá ouvindo, às vezes passa por isso, né? Pô, quero empreender, mas não sei como começar, ou às vezes tem medo, né, de começar, enfim. E aí uma das primeiras
dicas e que para mim foi importante foi me conectar a um grupo de pessoas, a um ecossistema, né, de empresários para trocar experiência com eles, entendeu? Tipo, para realmente um ajudar o outro. E essa foi a primeira coisa que a gente fez nessa nova fase, que foi participar de um evento chamado Startup Weekend, que é um evento de um final de semana que tu tem 54 horas, né, para criar uma startup. Só que a diferença é que tu vai ter um final de semana com uma metodologia que a Google criou, né? E aí criou isso, e esse evento hoje tem no mundo inteiro. Acontece aqui em Joinville, depois é só procurar aí no Instagram do Acho que umas 2 vezes por ano Startup acontece Weekend. aqui, né? E aí tem uma metodologia de como criar uma startup, então tu não vai fazer isso da tua cabeça, mas sim seguindo um framework que já foi validado no mundo inteiro. E o mais importante, tem mentores, pessoas mais experientes que já tiveram algum resultado lá para te ajudar, entendeu? Para tirar tuas dúvidas e para te direcionar nesse caminho que é muito obscuro, né? É muito incerto, porque tu nunca trilhou esse caminho, tu não sabe se tu tá fazendo as coisas certas. Então, ter uma pessoa mais experiente, né, como um mentor, é muito importante. E aí foi ali que a gente percebeu que a gente precisava estar sempre conectado a mentores. E aí foi dali que nossa história mudou. Porque então, até então a gente estava tentando fazer tudo sozinho, sem resultado. E dali para frente a gente começou a aprender com esses feedbacks dos mentores. A gente conseguiu até investidores nessa época. E depois... Mas vocês inscreveram o mesmo produto que vocês estavam tentando vender pro pessoal e só Isso. conseguiu um produto gratuito. A primeira participação nossa, a gente levou esse mesmo projeto, né? Que na época era uma agenda, um aplicativo de agendamentos. E aí a gente levou esse projeto e saiu desse evento com uma repaginada, assim. Tipo, vamos pivotar o projeto do agendamento. E baseado no feedback dos mentores. Baseado no feedback dos mentores e também do mercado. Porque daí, lá a gente aprendeu que é muito importante você fazer uma pesquisa de mercado. A gente nunca tinha feito isso. Então a gente começou a fazer pesquisa para ver o que as pessoas queriam, sabe? Ou qual que é o público ideal para esse produto, sabe? E aí a gente percebeu que fazia mais sentido direcionar esse produto para profissionais liberais, que não tinham tempo para fazer esse agendamento ali, ou esse controle da agenda deles, e não tinham também condições de pagar uma secretária. Então, a dor que a gente encontrou era bem esse nicho de profissionais liberais que queriam ter um sistema de agenda, de agendamentos, né, mais inteligente. Só que, de novo, a gente teve essa dificuldade de cobrar deles. Eles, não, o meu Google aqui, agenda resolve, sabe? Então, ali a gente não conseguiu fazer o negócio deslanchar. E aí, mas a gente estava já 2 anos, né, com essa tentativa e erro. Praticamente sem receita. Sem receita nenhuma. Então, imagina, ficar 2 anos trabalhando. E aí vocês estavam em 3 ou 4? Em 3. Com empregos paralelos. Empregos paralelos. Cada um, né, com o seu emprego. E só que a gente dedicava sempre um pouquinho todo dia. E também, final de semana, a gente se reunia na garagem ou na casa de alguém para tentar fazer o negócio dar certo. Até que daí um amigo meu me chamou pra gente conversar sobre uma ideia que ele tinha de montar também um software. E eu sempre, né, desde essa época, tá? Desde o início, eu sempre fui um cara que sempre fui muito aberto a conversar com pessoas sobre ideias, sobre negócios. Participava muito de eventos, então eu tava sempre conectado. Até que esse rapaz, né, esse nosso amigo me convidou e falou assim, cara, tem uma ideia aqui de fazer um sistema de Wi-Fi. Falei, pô, muito legal a tua ideia, mas eu já tô com o meu projeto, né? Tipo, não, eu quero chamar vocês pra me ajudar a executar, porque eu não sei nem por onde começar. Daí eu falei, então vamos apresentar para meus sócios, se eles toparem, a gente começa aqui, então, um novo projeto juntos. E aí, nisso, meus sócios também gostaram da ideia, que era de realmente, na época lá, a ideia dele era ganhar dinheiro com anúncios no Wi-Fi. Mas ele falou assim, olha, a gente já aprendeu a primeira vez que tentar fazer sozinho não dá certo. Então vamos levar essa ideia para um Startup Weekend. E aí lá a gente valida isso com mentores, com o mercado. Porque em 54 horas tu acelera 3 meses, 1 ano. Acelera. O evento é muito bom. E aí, beleza, foi isso que a gente fez. Ele participou do evento, saiu do evento como sendo uma das vencedoras, né, do evento. E falou, não, agora vamos acelerar esse negócio. E a gente ficou 1 ano tentando fazer esse negócio de Wi-Fi.
e ganhar dinheiro com anúncios. Só que o que acontece? A gente realmente, investiu, comprou equipamento, chegou até a conseguir clientes. Então a gente apresentou esse projeto para a CDL Gastronomia, aqui na nossa cidade. Conseguiu fechar alguns clientes. A gente fechou vários bares ali da Visconde, que é uma rua gastronômica aqui de Joinville. E a gente, conseguimos. Sabe quando a gente fala assim, cara, conseguir os primeiros clientes é muito difícil. E a gente conseguiu colocar esse sistema de Wi-Fi na rua inteira, assim, era, sei lá, se não me engano, acho que uns 15 restaurantes, assim, toparam. E aí a gente colocou pra rodar a nossa tese, né? A gente tava com uma tese de que a gente ia ganhar dinheiro com anúncios. Então o cliente não pagava para usar o Wi-Fi do estabelecimento, ele viu o anúncio. Ele viu o anúncio. Então, o restaurante, né, ele não pagava nada. A gente conseguia a gente conseguiu um parceiro de internet, que era a OT Internet, uma internet via satélite. A gente colocava essa antena lá no restaurante, de graça. E aí colocava o nosso equipamento para emitir um sinal de Wi-Fi de graça para as pessoas. Então o restaurante só me entregava a energia lá na tomada, tá? Eu consumia a energia, mas eu entregava um sinal de Wi-Fi livre para as pessoas. Quando a pessoa conectava, ela via uma propaganda da OT, da internet, e também dos parceiros que eu buscava lá de anunciante. Tá? Essa era a nossa tese, que a gente ia ganhar dinheiro com anúncios. E aí a gente viu que é muito difícil ganhar dinheiro com anúncios, tem que ter um volume de conexões muito altas para poder cobrar ali alguns centavos por cada visualização, enfim. Então, a conta não fechava. Na nossa planilha, no nosso DRE lá projetado, enfim, a gente tinha uma projeção de ficar milionário no primeiro ano já. Aí a gente viu que essa conta não fechava na prática, né? Então eu acho que esse é o primeiro aprendizado também, que, na planilha tudo, né, tudo é aceito, né? Mas na hora da prática e ver se realmente os anunciantes vão pagar o valor que a gente achava que eles iam pagar, esse é um ponto. E aí a gente queria mudar. Eu falei pro meu sócio, cara, não dá, a gente já investiu aqui equipamento, investiu tempo, e naquela época lá eu que ia instalar os equipamentos e tudo. Isso aqui não vai virar, e eu não vou ficar um ano igual da outra vez, de graça aqui, colocando dinheiro, esforço. Dessa vez eu vou mudar, e vou mudar mais rápido, não vou esperar pra quebrar a cara de novo. E aí nisso a gente teve, eu acho que o primeiro conflito ali entre os sócios, que daí a gente separou, porque alguns queriam continuar com a ideia do Wi-Fi com anúncios e outros queriam fazer algo diferente. E aí foi quando a gente separou, e aí ficaram só eu e mais 3 sócios, né? E a gente criou um sistema de Wi-Fi onde o foco era o estabelecimento. A gente percebeu uma dor, né, desses restaurantes, que eles não conheciam quem eram os clientes que frequentavam a casa. Então, né, a gente vai num restaurante hoje, né, vai lá, consome, vai embora, e o restaurante não tem o meu cadastro. Ele não sabe quem frequentou a casa, com qual frequência eu frequento a casa dele. E também, se eu ficar sem frequentar, ele nem fica sabendo. Só vai talvez descobrir isso se o proprietário lá, o gerente, realmente me conhece, e aí ele vai falar assim, faz tempo que tu não vai lá, né? Mas ele não tem um CRM, né? E aí foi ali que a gente percebeu uma dor desse mercado, e aí a gente teve a ideia de, através do Wi-Fi, criar um CRM para ele. Como? Quando tu conectava no Wi-Fi, tu fazia um cadastro. Colocava o teu nome, telefone, data de nascimento. E aí eu conseguia saber qual que era a faixa etária das pessoas, o aniversário delas. Eu conseguia trazer um perfil dos clientes, e também eu tinha o telefone celular para poder mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Uma mensagem de boas-vindas, uma PC de satisfação, ou uma mensagem quando tu ficasse 30 dias sem retornar, né? Legal. E é uma mensagem automática. Então isso que era bacana. A gente criou todo um sistema de CRM com automações, né, com gatilhos bem específicos para aumentar o retorno e a satisfação dos clientes. Cara, isso deu muito certo. E aí, ao invés Isso era que ano? 2017 foi quando a gente, de fato, começou a Bicom. Aí foi ali que a gente mudou o nome. Aí virou Legal. Bicom. Então, essa fase nova, né, do Wi-Fi para cadastro e tal, aí a gente chamou de Bicom. Legal. E aí, dessa ideia, a gente começou a montar um time, né, e começou a contratar pessoas. A gente conseguiu captar investimento para essa nova ideia. E aí a gente começou a crescer de uma forma muito organizada, né? A gente começou primeiro em Joinville,
Aí validou bem a proposta, ficou um negócio, pô, legal. Aí a oferta de valor ficou muito mais fácil de justificar para os clientes. Os clientes conseguiam ver valor, a gente cobrava uma mensalidade que para eles a gente percebia que estava barato, mas a gente queria realmente testar. E a gente foi aumentando aos poucos, né? Mas a ideia qual que é? Criar cases de sucesso. Então a gente começou a ter vários cases legais, e marcas, né, de restaurantes bem conceituados assim. E aí a gente começou daí a vender online. Daí a gente criou o site e começou a fazer tráfego pago para vender para o Brasil inteiro. E aí foi quando a gente começou a tracionar o negócio, né? Quando a gente identificou, né, o problema, criou uma solução bacana, a proposta de valor estava muito legal, começou a ter depoimento dos clientes, assim, porra, show de bola, tá me ajudando. Aí a gente começou a acelerar. E aí foi quando a gente buscou daí uma rodada de investimento numa aceleradora, que na época a gente estava procurando várias, né? Mas a gente escolheu a WOW, porque, pô, de todas, assim, foi a que a gente percebeu que tinha uma entrega muito boa de valor pra gente, como empreendedor. Porque além do dinheiro, né, que eles colocam, eles entregam um acesso a uma rede de mentores, que é o que eu te falei lá no início, né? Como é importante ter sempre mentores nessa jornada. E aí a gente viu que, pô... Desculpa te interromper, o pessoal chama do Smart Money, né? Smart Money, é. Então, não é só pelo dinheiro que tu tem que escolher, né, uma aceleradora ou, né, qualquer investimento na empresa, mas ali foi realmente esse acesso a esses mentores e também toda uma trilha, né, de capacitação. Então a gente aprendeu sobre vendas, sobre marketing, sobre produto, tecnologia, enfim. Então foi uma trilha de conhecimento, de capacitação mesmo, que mudou a nossa mentalidade, assim, sabe? Então a gente meio que fez um intensivão lá, um curso, né, de 1 ano, que aprendeu como montar uma empresa, né? Porque também, pô, contratar, criar cultura, fazer todo esse processo muda o jogo, né? Saber como fazer isso e trocar ideia com outros empreendedores que já fizeram isso, cara, fez muito sentido a gente escolher a WOW por conta dessa entrega que eles, né, têm para ajudar o empreendedor nessa fase, né? Porque a gente nunca tinha empreendido e nunca tinha criado uma empresa, né, de tecnologia ou montado um time, né? Então, a gente sabia que a gente tinha que se capacitar. E a melhor forma de se capacitar é com quem já trilhou esse caminho. De fato. E aí, nessa época, imagino que tenha sido importante, porque pela tua experiência prévia, tu era um cara que tinha familiaridade, tinha estudado um pouco ali de digital e tal, mas aí nessa época tu começou, por exemplo, a ter a necessidade, sei lá, criar um time de inside sales. Isso. Imagino que se isso era novo para ti, para os teus sócios que eram mais tech, era grego, né? É. E aí, para a incubadora... o feijão com arroz. Era o né? feijão com arroz, né? E aí que vocês foram entender, de fato, esse tipo de experiência, como contratar esse tipo de pessoal, como treinar, momento certo, escala do time, esse tipo de coisa. Isso. A WoW, assim, pô, não é fazendo bajar, mas é porque eu falo pra todo mundo, tá? Foi um divisor de águas pro nosso negócio, mas principalmente pra nossa mentalidade como empreendedor. Porque a gente também não tinha nem noção do que a gente estava fazendo, assim, sabe? A gente não tinha essa visão de fazer um exit, assim, e não sabia nem como que era o processo. A gente tinha um sonho só, mas a gente não sabia nem como a gente ia chegar lá, sabe? Então, o legal de ter acesso a esse grupo de pessoas é que são pessoas que já trilharam esse caminho e vão poder realmente mostrar como é que tu chega lá, entendeu? E aí deixou de ser só um sonho, que a gente não fazia ideia como é que a gente ia fazer, e realmente virou um planejamento e a gente começou a trilhar um caminho muito mais com o pé no chão, assim, sabe? Então foi bem, bem bacana. Até porque se eu vou emprestar dinheiro para alguém, eu preciso ajudar ele a gastar bem, né? É isso. Imagino que se eles não tivessem feito isso, talvez você não estaria aqui contando essa história hoje, né? É isso. E o engraçado, né? A gente vai perceber também algumas pessoas, a gente percebe nas dificuldades, né? Uhum. E a gente passou por uma pandemia juntos, com eles. E eles nos ajudaram muito nessa fase. Então, assim, ali a gente poderia ver se realmente eles estavam só da boca pra fora, assim, estamos aqui pra ajudar vocês e tal, mas ali realmente a gente precisava de ajuda e eles colocaram dinheiro na nossa conta, assim, depois a gente resolve isso, sabe? Assim, Legal. tipo, precisa de capital, a gente precisa de capital de giro. A gente tava sem dinheiro pra pagar salário das pessoas. Uhum. E eles ajudaram e depois a gente, né, devolveu, pagou pra eles e tudo mais, mas ou seja, isso naquele momento... de participação na empresa, no Sem caso. participação. Eles deram a opção da gente, né, trocar isso por equity ou fica como um empréstimo
e com juros quase zero, assim, tipo, ó, depois a gente vê isso e só não quebra, sabe assim, tipo, não... E a gente não queria desistir, só que a gente precisava de dinheiro pra poder pagar salário, porque a gente também não queria mandar todo mundo embora. No meio da pandemia, a gente tava num momento de guerra ali, né? Tipo assim, o que a gente faz primeiro? E aí a gente falou assim, não, ninguém vai embora, a gente vai ficar com todo mundo, só que precisa de dinheiro pra poder pagar salário e pensar numa solução, Uhum. tá? Naquela época, até voltando ali um pouco, a gente estava com um sistema de Wi-Fi, a gente captou investimento, né, se eu não me engano, em 2018, então a gente acelerou e chegou a ter mais de 1.000 clientes no Caramba. Brasil inteiro. Um sistema de Wi-Fi, onde a gente estava com a proposta, né, o nosso propósito era de democratizar a internet. Porque naquela época a gente fez um estudo, né, não foi a gente, né, a gente viu um estudo da Telefônica, de que as pessoas tinham smartphone, né, mas elas não tinham condições, ou pelo menos metade da população, que esse estudo mostrava que metade da população não tinha condições de pagar um plano de dados. Então ele tinha um smartphone, mas ele não pagava um plano de dados. Então ele falou assim, cara, então o cara não tem internet. Não, ele só usa o Wi-Fi. E ele falou assim, cara, então vamos criar vários pontos de Wi-Fi de graça para o cara poder usar. Para poder estudar, para poder trabalhar, o que ele quiser, entendeu? E aí a gente usou essa estratégia de, né, trazer o valor pro restaurante e tal, mas depois a gente começou a atender até shoppings, centros comerciais, a gente começou a colocar Wi-Fi dentro de ônibus público, de favela. A gente teve várias favelas, né, das capitais que tinham o nosso sistema para democratizar a internet. Então, assim, a gente realmente conseguiu ajudar muita gente naquela época a ter acesso à internet. E aí, quando veio a pandemia, a gente já estava um pouco antes até, né? Já começando a negociar uma próxima rodada. Por quê? Porque a gente queria vender a empresa, mas a gente sabia que ainda era muito cedo para vender. Então a gente queria dar mais um salto de crescimento para daí sim vender a empresa. E aí a gente, quando estava negociando, né, essa rodada, veio a pandemia. Então assim, até para quem tá de fora entender, né? A gente não dava lucro e nunca deu lucro nessa época, tá? Antes da pandemia. A gente só queimava caixa. Ou seja, o que a gente gastava com pessoas, marketing e tudo, né? Nossas despesas eram muito maiores do que a nossa receita. E a gente conseguia, né, fazer isso porque a gente tinha investidores que bancavam toda essa operação. E aí, nessa época, a gente estava com caixa para, se eu não me engano, uns 6 meses, assim, de burn. Então a gente tinha 6 meses de caixa para aguentar. E a gente falou assim: vamos começar a negociar uma próxima rodada para daí investir mais em marketing, contratar mais pessoas e acelerar esse crescimento. Só que daí na pandemia, os nossos clientes todos fecharam, né? Porque era lockdown, então todo mundo foi obrigado a fechar as portas. E aí um sistema de Wi-Fi não é, nem nunca foi, né, algo obrigatório para nenhum estabelecimento. Então, todos os nossos clientes ligaram cancelando. Vamos suspender aí porque tô fechado, não tenho como atender clientes na minha loja, então eu vou suspender aí o pagamento. A gente, tá bom. E aí a nossa receita caiu 80% no segundo mês, assim. Então, em 2 meses, o nosso caixa, que era para 6 meses, virou 1 mês e meio. Então, a gente tinha dinheiro para pagar o próximo salário das pessoas, ou rescindir, né, fechar a empresa e sair no 0 a 0. E aí a gente teve que tomar uma decisão muito difícil ali entre os sócios, né, e que era o que a gente ia fazer, ou fechava a empresa, ou buscava empréstimo, o que a gente ia fazer? E aí a gente se reuniu numa sala e a gente só saiu dessa sala quando a gente já sabia, tipo, o que fazer, entendeu? E a gente desenhou alguns cenários. Um deles era justamente buscar capital, tanto de empréstimo como dos investidores, para conseguir um fôlego, né, capital de giro, para desenvolver novos produtos e criar uma nova receita que não dependesse, né, do Wi-Fi. Então, essa nova receita iria, né, fazer com que a gente sobrevivesse, porque a gente sabia que assim que a pandemia passasse, né, o lockdown fosse passado essa fase,
os negócios iriam retomar porque o sistema gerava valor para eles, né? Só que eles cancelaram porque realmente ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tipo, tava num momento bem de incertezas. Então a gente precisava sobreviver esse tempo e foi o que a gente decidiu. Ó, beleza, então vamos buscar dinheiro do mercado. Nessa época os bancos não estavam emprestando assim tão fácil, demorou para liberar crédito mesmo. A gente foi investidores e fundos, né? Então o nosso fundo, a UOL, né, liberou capital muito rápido pra gente. Depois a gente pegou empréstimo pessoa física também, porque a jurídica era uma startup, então não tinha muito seguro, né, para oferecer. Então a gente conseguiu levantar uma grana que foi suficiente para 1 ano de operação. Uhum. Ótimo. Então a gente tem 1 ano para pagar o salário das pessoas. Se der errado, a gente vai ficar com uma dívida grande aqui, né, no nosso nome, mas é o risco de empreender, né? Sim. E beleza, o que a gente vai fazer agora? Quais são os produtos? Então a gente desenhou algumas hipóteses de que a gente tinha, né, de capacidade para desenvolver, e a gente começou a pesquisar para nossa base de clientes e de parceiros o que fazia sentido para eles, né? Porque a gente queria fazer dinheiro rápido, então uma das formas de tu vender mais Para essa rápido base de mais de 1.000 clientes que vocês tinham na época. para essa base. A gente tinha uma base já de clientes, né? Uma base de pessoas que confiavam no nosso trabalho, que, enfim, a gente sabia que se a gente trouxesse algum produto realmente que ajudasse eles naquele momento, a gente ia conseguir fazer dinheiro muito rápido. E aí, nessa pesquisa, a gente encontrou dois caminhos, né, de produtos. Um deles era nessa linha de Wi-Fi também, que era um sistema para gerenciamento de roteadores, que era bem focado para técnicos de internet. Por quê? Porque nessa época do Wi-Fi, a gente tinha nossos clientes, né, que eram os restaurantes, shoppings e tudo mais, mas também a gente tinha uma rede de parceiros, que eram técnicos de informática, que indicavam a nossa solução, ou até revendiam, né? Eles revendiam a nossa solução de Wi-Fi. E aí esses técnicos, né, validaram essa nossa hipótese de criar um sistema de gerenciamento de Wi-Fi. Tá, legal. E aí a outra hipótese era desenvolver alguma solução de WhatsApp, porque naquela época a gente tinha acesso à API do WhatsApp. Isso era uma coisa muito rara naquela época, e que é até um tema legal assim de comentar, porque a gente participou de um programa de aceleração, assim, de mentoria do Facebook, e quem nos apresentou foi a própria UOL, né? A UOL fazendo o papel de aceleradora, nos conectou ao pessoal do Facebook e a gente conseguiu participar de um programa dentro do Facebook. E aí, em que ano? isso foi em 2019, um pouco antes da pandemia. Antes da pandemia, né? Ou seja, numa época que no Brasil, eu digo isso porque no nosso ecossistema de CRM, quando a gente vai implantar CRM, hoje em dia é muito óbvio essa discussão, API oficial, API não oficial, hoje. Mas em 2018, ninguém falava disso, né? Existiam poucas empresas no Brasil que tinham acesso à API oficial. Eram 4 só. Acho que a TakeBlip, eram pouquíssimas assim, isso né? mesmo. E elas estavam olhando sempre o mercado de grandes empresas. Então, tanto que a primeira, assim, a criar um WhatsApp oficial, aquele com selo verificado e tal, foi a Magazine Luiza, Casas Bahia, sabe? Esses foram os primeiros que criaram, porque eram os grandes que tinham dinheiro para poder contratar uma empresa que fazia chatbot, fazia essas ferramentas, né, de automação no WhatsApp oficial. E aí, naquela época, a gente foi participar de um programa do Facebook e a gente conheceu as pessoas que trabalhavam no Facebook, né? Então, que é uma coisa também que naquela época, pô, a gente nunca falava com ninguém, né? A gente usa o Facebook, faz anúncios, mas tu nunca conversa com ninguém. Naquela época, a gente teve acesso a uma pessoa que era a nossa gerente ali, de contas e tudo. E a gente falou assim, olha, a gente queria ter acesso à API do WhatsApp para poder desenvolver uma solução aqui, né, de integração para disparos em massa ou um chatbot e tal. E ela falou assim, olha, não tem ninguém no Brasil que cuida do WhatsApp. É só uma pessoa lá dos Estados Unidos que eu tenho contato aqui, vou mandar um e-mail e ver se dá certo, né? Tipo, qual que era a chance deles aprovarem para uma empresa, uma startup pequena. E desse e-mail deu certo. Eles liberaram acesso pra gente. E a gente, num primeiro momento, não sabia o que fazer com aquilo, né? Porque a gente ganhou acesso a uma API que ninguém tinha. E a gente tinha até medo, né, de usar ela. Porque a gente achava assim, pô, mas pode ser que o Facebook depois
né, bloqueia acesso e a gente vai desenvolver um negócio aqui e amanhã depois isso, né, para de funcionar. Então a gente não mexeu nisso num primeiro momento. Ou vamos supor, vocês fecham o contrato com uma grande empresa, ela embarca uma operação e de repente... Para de funcionar, Aham. né? Então a gente tinha muito medo até de usar. A gente ganhou, mas a gente tinha medo de usar. Até que veio a pandemia e a gente falou assim, cara, vamos usar, né? Tipo, vamos tentar. Se der errado, a gente já tá, né, quebrado mesmo. E aí a gente desenvolveu, né, antes, a gente pesquisou, né, com esses parceiros e clientes e todos queriam uma solução de WhatsApp, porque naquele momento, mesmo com o lockdown, muitos começaram a vender delivery, começaram a vender usando o WhatsApp e aí precisavam de uma ferramenta de automação. Então a gente viu um mercado crescendo para esse mercado. Deixa eu só fazer um comentário, tá, Bruno? Hoje, em 2025, todos ainda querem. Sim. Imagine durante o lockdown. Todo mundo quer uma ferramenta de automação de WhatsApp conectado num CRM, cara. Não, e naquela época, pô, como eu falei, eram muito poucas empresas que tinham. Então, quando a gente apresentava isso pros clientes, Sim, devia ser o cara. eles só assim, ó, cara... Era o vocês- bálsamo dos caras. É. Era o bálsamo dos É. caras. E aí a gente, beleza, então a gente separou nosso time em dois, que a gente tinha um time de tecnologia, né? A gente tava com umas 17 ou 18 pessoas naquela época. A gente dividiu em dois. Apostaram nos 2 cavalos. É. Aí vamos desenvolver os 2 produtos e vamos ver qual que vai tracionar melhor e tal. E aí a gente viu que, primeiro, o WhatsApp já tinha um cliente esperando já. Quando a gente foi conversar com os parceiros, um dos parceiros falou assim, eu tenho um cliente que quer, mas assim, quer pra ontem isso. A gente, vamos marcar uma reunião com ele, era um cliente grande. Aham. E aí nessa reunião a gente já fechou um contrato com ele, e ele começou a pagar de upfront já, e ele falou assim, eu te entrego em um mês o produto. Eu não tinha o produto, eu falei, não, eu vou desenvolver, eu te entrego em um mês. Então, diferente do outro, né, que, cara, ali o produto tinha uma proposta que a gente tinha que desenvolver primeiro ele para daí começar a cobrar alguma coisa. Nesse do WhatsApp, a gente já começou a cobrar antes de desenvolver. E aí, quando a gente lançou a primeira versão, era uma versão bem simplificada para poder atender esse cliente específico, né, que era o chatbot e tudo mais. E aí, disso, a gente foi trazendo outros clientes com essa mesma tese, né, de criar um chatbot, até que a gente foi daí construindo, né, esse produto para que ele também tenha o chat, né, o atendimento, e também essa parte de disparos automáticos. Então a gente foi construindo essa plataforma aos poucos, mas primeiro a gente criou o famoso MVP, né, para atender ali os primeiros clientes. E aí nisso, em pouco tempo, assim, em poucos meses, o faturamento do WhatsApp já era maior do que na época boa do Wi-Fi, assim, sabe? Daí a gente olhou, cara, a gente tem um negócio gigantesco na mão aqui, que em poucos meses ele já é maior do que o nosso Wi-Fi na época, né, de ouro. boa, assim, de ouro. Foi um ponto de inflexão na história da empresa. Foi ali que a gente se reuniu e falou assim, vamos focar toda a nossa energia nesse produto. E aí a gente deixou de lado o sistema de Wi-Fi ali, deixou ele meio que rodando automático. Aí você comentou como foi pivotado o time de tecnologia. Isso. E aí imagino que time de vendas e CS também, todo mundo jogou fora os playbooks, aprendeu o pitch de venda novo e... Eu cuidava sempre cuidei do comercial e do marketing ali, mas naquela época toda a nossa energia tava daí voltada para o WhatsApp, né? Porque a gente viu que realmente tinha um potencial grande de escala, e o mercado tava querendo, né? E aí foi uma coisa interessante, assim, porque quando a gente tava no Wi-Fi, a gente estava crescendo, só que o esforço para tu crescer era cada vez maior. Então, assim, a gente investia... Tinha uma inércia, né? Cada vez mais em marketing, o custo por lead, o nosso CAC, né, que é o custo de aquisição, ele aumentava cada vez mais. Ou seja, era cada vez mais difícil, né, de tu conseguir novos clientes. E aí, quando a gente foi pro WhatsApp, era o inverso. Porque, cara, a gente conseguia muita indicação de cliente. O negócio crescia assim, me passaram o teu contato porque eu também preciso desse problema. Como era uma dor muito latente das pessoas, o nosso WhatsApp bombava, assim, sabe? Mesmo sem fazer muito esforço, sem fazer muito anúncio. Mas a gente investia em anúncio, mas a gente ganhava também muito cliente por indicação. E aí essa conta começou a chamar muita atenção. E aí a gente começou daí a abrir uma próxima rodada, né? Foi quando a gente falou assim, não, vamos agora investir pesado nesse produto, né? E aí foi quando a gente montou um time muito foda,
né? Ali eu me orgulho muito, assim, porque foi quando a gente procurou pessoas muito boas de mercado para criar um negócio muito bom, assim, sabe? Porque na época do Wi-Fi, é porque a gente também não tinha essa maturidade. Mas a gente não tinha dinheiro e a gente pagava pouco, então a gente tinha, né, as pessoas que Disponíveis. podiam, né, trabalhar pelo valor que a gente pagava. Então muitos vieram como sócios, mas pô, era difícil, a gente pagava muito pouco, sabe? Então essa mentalidade, né, de pagar pouco, tu acaba atraindo também um perfil de colaborador que não são às vezes os melhores, né? Porque o melhor, cara, o cara vai analisar o quê? O custo de oportunidade. Vou trabalhar contigo, mas eu vou estar deixando de trabalhar para outro. Então, nessa segunda fase do WhatsApp, a gente trouxe uns caras muito bons. E vocês estavam remoto já, né? Já. Então Aí- vocês não tinham mais a barreira de Joinville, vocês Isso. puderam contratar pessoas de qualquer lugar do Brasil. E aí, claro, teve pessoas que eram realmente muito caras, e a gente trouxe com um pacote de horas, não era full time, né? O cara trabalhava meio período só, ou algumas horas por dia, mas eu queria ter esse cara no time, sabe? Eu queria ter essa visão de mercado, tanto na área de marketing, na área de tecnologia, de tudo, assim, sabe? Então a gente começou a deixar muito mais profissional a empresa, Legal. e a gente cresceu muito rápido, né? Claro que o produto foi bom, mas também as pessoas que a gente juntou ali foram diferenciadas demais, assim. E aí a gente captou mais uma rodada, que foi a rodada da Bossa Nova, e com o Sebrae, né? Juntos eles fizeram uma rodada de investimento com a gente. Ah, teve também o Raja Valley, né? Que é um fundo que entrou junto. E o Join VC, que é um fundo aqui de Joinville, que também entrou junto nessa rodada. Então, a gente captou esse investimento para acelerar o WhatsApp. Isso, quando ele estava completando assim quase um ano já de produto, a gente captou esse investimento. A primeira aceleradora, o que ela achou dessa mudança do produto? Então, isso foi engraçado, assim, porque era outro produto, era praticamente outra empresa até. E a gente decidiu continuar com o mesmo CNPJ, com todo mundo que estava do Wi-Fi, e todos os investidores, anjos e aceleradora, a gente continuou com tudo. A gente não quis fechar a empresa e começar uma nova, mesmo sendo um novo produto. A gente quis manter até por honra o que eles fizeram, assim, né? Porque eles ajudaram tanto a gente nessa fase da pandemia ali, que a gente falou assim, cara, todo mundo vai com a gente até o final agora, sabe? E aí, quando a gente decidiu ir pro WhatsApp, eles nos apoiaram bastante, assim, até com contatos, com conexões. A gente teve muitos contatos, assim, de mentores que conheciam desse mercado. E foi uma fase muito boa. Só que foi uma época que a UOL, né, a aceleradora, eles já viram que a gente já tinha experiência, então eles deixavam a gente tocar meio que sozinho, assim, sabe? A gente, nessa época, já tava com uma bagagem, assim, de uns 6 anos já empreendendo. Legal. Então, já dava pra gente errar menos, né? E aí, claro, quando a gente captou essa rodada, a gente participou de um programa também muito bom, que quem é aqui daqui da região vai conhecer, que é o Startup SC. O Startup SC, o Sebrae promove, né, e cria um programa de capacitação animal, assim, incrível. E que te conecta também a um monte de mentores, né, da região que já tiveram algum sucesso. Então, recomendo quem tem, né, empresa de tecnologia aqui no estado a procurar o Sebrae e se inscrever nesse programa do Startup SC, tá? E aí, nessa época, a gente participou tanto do programa da Bossa Nova, com o Sebrae, e com todos os outros investidores, enfim. Só que a gente sabia que esse produto a gente tinha que vender logo. E é uma coisa muito engraçada, porque a gente sempre queria vender a empresa desde a época do Wi-Fi. Só que quando a gente começou a desenvolver esse produto do WhatsApp, a gente sabia que a gente tinha que vender logo, porque tá desenvolvendo um produto em cima de uma plataforma, de um produto de terceiros, né? Então o WhatsApp não era nosso, ele poderia mudar as regras, as políticas a qualquer momento. Ele podia mudar a precificação, poderia mudar tudo, ou até mesmo criar uma solução concorrente à minha e, enfim. E no caso de vocês, existia a questão da oportunidade de que vocês... o acesso à API era uma exclusividade, mas chegou um momento que deixou de ser. Foi, justamente. Naquele ano ali, ainda era meio que poucas empresas ainda tinham acesso, mas já começaram a ter vários novos entrantes. Então a gente viu, fez naquela análise SWOT, então a gente viu que, pô, é um time perfeito pra gente criar uma empresa e vender rápido, sabe? Assim, a gente conseguiu acertar muito o time.
E aí a gente pensou, bom, quando aparecer, vamos sentar, vamos analisar, mas é para vender logo. E aí nisso apareceu logo de cara já um possível comprador, que era nosso cliente também na época, mas daí a gente não conseguiu acertar ali os valores e aí não fechou. Mas a gente percebeu um movimento do mercado de CRMs comprando empresas de WhatsApp. Então a própria RD, HubSpot, vários CRMs estavam comprando, né? E a gente falou assim, pô, daqui a pouco algum CRM vai querer comprar a gente. E a gente começou a fazer um monte de contato de forma mais para estar no radar deles. E aí, coisas que acontecem na vida do empreendedor que a gente fala que é sorte muitas vezes, mas é porque a gente estava em movimento e essas sortes acontecem para quem está em movimento, né? E aí eu estava nessa época morando em Floripa, eu estava morando uns meses ali em Florianópolis, e aí teve um evento da CAT, que também eu recomendo quem é da região participar desses eventos. Nesse evento era uma palestra, assim, de um empreendedor que vendeu a empresa, né? E ele tava lá contando a sua história, sabe assim, tipo, coisa que às vezes eu faço, assim, e eu tava lá como ouvinte, porque eu queria, né, vender minha empresa, eu falei, vou lá aprender com um cara que já vendeu a empresa, tá ligado? E aí o cara contou a história dele e tal, e aí ele contou também sobre a empresa que comprou ele. A empresa que comprou ele era a CRM Bônus. E ele contou um pouco da empresa, como é que eles fazem lá, a questão do CRM, da fidelidade e tal. E os disparos de mensagens via SMS. Aí eu olhei, porra, SMS, cara. Falei, pô, eu vou falar com esse cara pra ele ser meu cliente, tá ligado? E aí no final da palestra, fui lá, conversei com ele e perguntei se ele já tinha uma solução de WhatsApp, né, um parceiro de WhatsApp pra poder fazer esses disparos, não por SMS, mas por WhatsApp. Aí ele olhou assim, pô, vocês querem vender a empresa? Eu falei, pô. Não, primeiro ele perguntou, qual é o teu faturamento? Eu falei, pô, qual o faturamento? Eu falei um número bem pra cima, assim, né? Daí ele, tá, legal, quantos clientes vocês têm? Daí comecei a falar e tal, daí já vi que ele queria algo a mais, né? E aí ele perguntou se a gente queria vender, e eu falei, cara, vamos conversar, a gente tem interesse. Mas, né, ele contou pra gente de forma bem resumida, né? Que eles estavam com uma estratégia de crescimento e o WhatsApp era uma peça-chave nesse projeto. Eles já estavam negociando com uma outra empresa nesse momento, e a gente apareceu naquele momento. Tipo assim, Estar no lugar certo na hora Cara, certa. é assim, se fosse um mês depois, a gente tinha perdido essa oportunidade, sabe? Essas coisas que acontecem que não tem como explicar. Tu encontrar uma empresa. E aí, primeiro, eu falei, não, vamos conversar então com meus sócios, ver se a gente casa, né, a cultura, porque isso é muito importante. Uma das coisas que fez a gente não vender, né, a primeira vez ali, foi porque também não teve um match cultural com esse outro comprador. E aí a gente falou, não, vamos conhecer meus sócios, vamos para São Paulo um dia, a gente, né, marca de conhecer a empresa de vocês e tal, enfim. Então, dali, o negócio foi evoluindo, até que a gente foi para São Paulo algumas vezes, e a gente, pô, achou muito massa, sabe? Toda a história da CRM Bônus, cara, eles estavam crescendo, dobrando de tamanho ano após ano, sabe? E a gente falou assim, cara, os caras são foguete, velho. E o sonho, né, do Ale é abrir IPO, e a gente falou assim, cara, com ele a gente vai até o IPO e vamos realizar um sonho de abrir a IPO, né? Tipo, então, pra gente, brilhou muito a ideia de vender pra ele. A gente virou sócio da CRM Bônus e embarcou num time onde a gente continuou empreendendo, só que com uma visão de soluções de WhatsApp para esse mercado, né, que ele atendia, que era o varejo. Que era varejo. Então, ao invés de a gente ficar olhando para o mercado, né, que a gente atendia antes, como uma ferramenta de atendimento, né, como tinham várias já no mercado, né, surgindo, a gente começou a criar soluções bem específicas para um mercado, né, que ele atendia. E aí foi muito bom, né, porque a gente conseguiu usar a própria base dele, que ele tinha de clientes muito bons, assim, né, a Vivara, Arezzo, Chili Beans, enfim. A gente começou a empreender dentro dessa base, né? Falou assim, pô, o que vocês, né, estão precisando e tal. A gente foi vendo que, pô, o WhatsApp funcionava, mas a gente começava a pensar em soluções novas também. A gente criou vários produtos lá dentro, né? Com a CRM Bônus. Então, foi muito interessante. A gente ficou 2 anos lá, né? Hoje, eu e meu sócio, a gente já saiu da operação, encerrou nosso contrato de earnout e a gente decidiu por decisões pessoais daí. Eu acho que cada um também tem uma decisão, né, de querer continuar. Sua própria motivação, né? Meus sócios têm uma motivação de empreender ainda, então eles saíram para empreender. Eu decidi sair
para poder voltar e sair de São Paulo, cara, o meu problema foi que lá eu tava só trabalhando. Eu não tava conseguindo ter tempo para fazer outras coisas, sabe? Para poder até viver, conhecer alguém, enfim, eu tava numa fase da vida que o profissional sempre foi o mais importante para mim, né? Eu cheguei, consegui vender a empresa e tal, e aí quando tu consegue, né, o teu primeiro resultado financeiro, assim, te dá uma segurança financeira, aí tu começa a olhar outros aspectos da vida, assim, sabe? Daí eu vi, pô, hoje eu valorizo muito mais a família, de estar mais perto da minha família, de poder ter mais tempo livre para poder estar com meus amigos, sair, fazer o que eu quiser, entendeu? E lá, naquele ritmo de trabalho, eu não conseguia achar esse equilíbrio. Eu tava só trabalhando e a minha vida eu vi que não fazia mais sentido, na fase que eu tô hoje, continuar lá, entendeu? Talvez eu ia ter que abrir mão de mais alguns anos para chegar até o IPO e eu não tava disposto a abrir mão desses anos de vida para isso, entendeu? Então foi uma decisão muito pessoal, assim, sabe? Porque eu me dou muito bem com todos lá da CRM Bônus, continuo como sócio deles também, mas não estou mais na operação. E aí foi uma decisão difícil, cara. Confesso pra ti que foi bem difícil, porque é muito tentador, né? Tu tá lá no grande centro, né, comercial aqui do Brasil, em contato com grandes marcas, com grandes projetos, né? A gente tem, eu participei de vários projetos legais ali, com a Azul, por exemplo, que a gente tem uma parceria bem grande, né, da CRM. Depois do segundo ano, eu cuidei da área de parcerias estratégicas, então o meu contato era com plataformas de e-commerce, com pontos, aqueles sistemas de caixa, da Lynx, TOTOS, enfim. Então, eu comecei a ter uma rede de contatos bem legal também, que eu falei, cara, tô vivendo um sonho aqui como empreendedor e também como profissional. Só que o lado pessoal não tava satisfeito, assim, sabe? Não tava feliz. E aí foi uma coisa muito louca, né? Porque a cultura da CRM Bônus é presencial 100% Em São Paulo. em São Paulo. Então, pra Na mim... Faria Lima? Não, ficava na Paulista, final da Paulista com a Rebouças. No início, cara, foi muito massa. Porque é muito massa. É um escritório muito legal. É que, na verdade, assim, vocês pegaram... Desculpa te interromper, mas vocês pegaram ali a época de ouro daquela 2016, 2017, de que todo mundo queria ter uma startup para vender, para receber investimento, para estar vivendo exatamente o que você viveu. Não é verdade? É isso. Para estar em São Paulo, no centro financeiro, andando de patinete, Tava vivendo um sonho ali. vivendo grandes números, tendo reuniões muito importantes, tendo acesso a pessoas que você teve acesso, que também são sócios da CRM Bônus e tudo mais. É isso. É isso. Eu tava vivendo um sonho profissional. E por isso foi difícil pra mim. Foi difícil porque eu queria estar lá, não queria abrir mão disso, mas eu não tava feliz, cara. E aí foi uma parada que eu precisei de muito retiro, tá? Eu fiz alguns retiros ano passado, de ficar no meio do mato, assim, sabe? E ter mais clareza pra tomar decisão. E aí foi assim, pra mim foi muito forte essa questão da família, né? Porque chega uma fase da vida que tu, conquistou uma segurança financeira, que é aquela pirâmide de Maslow, né? Enfim, tu vai buscar realmente, cara, qual que é o sentido da vida daí, tá ligado? Tu para de se preocupar de fato como é que tu vai pagar os boletos, agora já não tem mais essa preocupação dos boletos, também porque eu não faço muitos boletos, né? Tipo, eu acho que o segredo, né, é tu não gastar tanto, né? Tipo, porque tem gente que ganha muito, mas o cara gasta muito também, então é uma coisa bem importante, tá? Antes de vender a empresa, eu fiquei 2 anos nômade. Viajando o Brasil inteiro, morando com uma mala de mão, assim, com muito pouco. E aí eu vivi um minimalismo, assim, raiz, assim, sabe? Tipo, de aprender a viver com menos, sabe? Eu acho que isso que me deixou, talvez, preparado a receber essa grana e não gastar tudo, tá ligado? Entendi. Porque realmente eu vivi durante 2 anos com muito pouco. E viajando, sabe? Assim, umas coisas que, sei lá, eu ganhava muito pouco naquela época pra fazer isso. E foi antes de vender a empresa. E aí, quando eu vendi a empresa, porra, legal. Agora eu tô com um dinheiro que eu não precisaria mais trabalhar. Se eu quisesse viver uma vida simples, tá? Mas se eu quiser, ter família e tudo mais, cara, eu ainda tenho que trabalhar porque eu sei que a conta de ter um filho é alta, né? Escola e babá e tudo mais, enfim. Então, a conclusão foi, vou sair pra poder ter mais qualidade de vida agora, que eu tô com 35 anos, e procurar alguma coisa que eu possa fazer
que não me deixe, né, nesse burnout que eu tava próximo a entrar, né? Porque eu tava realmente num nível de estresse ali alto e eu sabia que se eu continuasse lá eu ia ficar doente, assim, nesse nível, assim, de estresse. E é muito louco, porque a empresa em si, cara, eu gostei muito de trabalhar lá porque eu aprendia muito, né, com os diretores que estavam lá. Tinha muita gente muito boa lá, pessoas que já tinham vendido várias empresas, sabe assim, tipo, tinham empreendedores seriais, assim, lá do teu lado, assim, pra trocar ideia contigo. Então, eu tava podendo ter acesso a uma galera realmente muito foda. Mas aí eu percebi que a vida tem que ter um equilíbrio entre, Certo. né, o Claro, claro. profissional e o pessoal. E aí eu decidi sair e voltar pra cá. Tô ainda há 1 mês e pouco aqui, então tô ainda nessa fase esperando a poeira baixar, sabe. Mas eu comecei a ter vários contatos com empresas nesse processo, que me procuraram meio que assim: "Cara, preciso de um conselho, preciso de um mentor, porque, cara, eu tô aqui empreendendo e eu quero trocar uma ideia com alguém que já, né, trilhou o caminho que eu quero trilhar", sabe, que eu já passei por isso, então, eu comecei a ver que eu poderia ajudar algumas empresas em algumas tomadas de decisão, sabe, mas assim, a nível bem estratégico. E aí eu comecei a fazer com uma empresa, com outra, então hoje eu tô me posicionando muito mais como um mentor, conselheiro de startup ou de empresas até tradicionais, do que pensando até em voltar a empreender tão cedo ou talvez entrar como executivo de uma empresa. O momento agora que eu tô é muito mais de dar um descanso mental, Uhum. ajudar outros empreendedores e ter mais qualidade de vida para poder, Uhum. enfim, sei lá, se eu quiser ir pra praia, eu gosto de surfar, eu gosto de fazer as coisas, eu posso fazer isso sem tanta preocupação, porque eu me cobrava demais. Claro. Como a empresa, né, durante muito tempo a empresa foi minha, então eu tinha que ser o exemplo. Então, cara, era muito raro tu me ver, sei lá, na praia durante a semana, e final de semana às vezes eu não tinha nem, né, às vezes disposição pra fazer muitas coisas. Então eu só queria descansar, entendeu. Então, cara, não passava tempo, eu só trabalhava e não estava aproveitando, né, a vida. Então acho que é uma das coisas que eu busco hoje agora é um equilíbrio. Uhum. Legal, cara. E é muito bom que você tá de volta. Porque assim como alguns anos atrás, quando vocês começaram, tinha pouca gente de referência começando, hoje nós estamos num momento que tem pouca gente de referência que, digamos assim, terminou, entendeu? Que deu êxito. Vocês não são exclusividade, tem outras empresas que recentemente também passaram pelo êxito, talvez ainda estão lá dentro, mas talvez estão um dos poucos, né, ou não sei de cabeça que não consigo lembrar, que saiu e que está disposto a mentorar pessoas. Então Joinville É, precisa desse cara também de ser referência para evitar que talvez alguém que está no meio do caminho vá cometer algum deslize e tal, porque, enfim, eu gosto muito de música, né? uhum. Música é um das minhas paixões, e uma vez perguntaram para um músico aí, né, se ele não enjoava de todo show tocar as mesmas músicas há 35 anos, né? E aí ele falava, cara, todo dia um guri de 14 anos descobre o meu primeiro disco, né? Então, ou seja, né? Toda semana alguém vai ser mordido pelo mosquito de empreendedorismo É. e vai querer trilhar essa mesma jornada, igual como você começou em 2017, igual como a gente começou em 2021. Então, ou seja, vai ter as mesmas dúvidas, os mesmos titubeios, né? De, putz, como é que contrata, como é que corre o risco, vale a Uhum. pena passar por esse tipo de situação, né? Então eu acho que vale a pena ter você aqui na cidade, cara. Vai ser muito bom ter você aqui Que à legal. disposição para tirar dúvidas sobre essas grandes coisas, né? Então eu acho que isso é bacana. E até pegando carona nesse cenário, cara, como eu comentei, né? Lá no começo, quando vocês estavam lá, eu vou até usar um adjetivo aqui, eu acho que o mercado passava por uma grande insanidade, né? Tinha muito dinheiro jorrando, não estou dizendo que a ideia de vocês não valia esse dinheiro, mas era uma época que, putz, todo mundo queria vender a empresa, o dinheiro, não vou dizer que ele era mais fácil, mas ele circulava mais e o mercado tava rolando para esse caminho. Hoje eu noto que a maior parte das empresas elas estão vindo com muito mais cautela, com muito mais uma política de bootstrapping e tal. Conselho que você daria para o pessoal que está começando, diferentes de passos que vocês passaram lá no começo? Boa. Eu concordo, tá, essa visão é real. De fato, antes da pandemia, o dinheiro, estava barato, vamos dizer assim, né, tinha Uhum. muita gente querendo investir em startup, então tu conseguia capital muito fácil.
Era só tu ter realmente uma tese muito boa ali, enfim, se organizar que tu conseguiria captar investimento. Agora, depois da pandemia, começou a ficar mais difícil, né? As pessoas preferem deixar o dinheiro aplicado em renda fixa do que investir em startup, né? Então, começou a ficar mais difícil de acessar esse capital. Claro que ainda tem, só que ainda é um capital muito mais caro, às vezes, né? Muito mais difícil de conseguir. E aí, o que eu dou de dica nesse momento é que, de fato, pra gente foi importante, né? Depois da pandemia, a gente também mudou o nosso mindset. A gente começou a dar lucro. A gente falou assim, cara, a nossa empresa vai ter que dar lucro. Eu não quero depender de capital de terceiros, né? De ter que ficar captando investimento. A gente vai captar investimento se a gente quiser crescer mais rápido, acelerar. Mas não porque a gente precisa pagar salário, entendeu? Então, esse mindset pra gente mudou. Porque antes da pandemia, cara, a gente gastava sem... não vou dizer sem controlar, porque a gente controlava, mas a gente gastava assim, vamos botar aí 10 mil em anúncios, vamos, aí no outro mês mais 20, sabe? A gente estava sempre gastando uma grana muito alta em tráfego pago e sempre aumentando, sem pensar assim, bom, mas por que a gente não tenta otimizar esse recurso? Tipo, tentar fazer o mais com o mesmo, tá ligado? Tipo, o caminho mais fácil é tu colocar mais dinheiro que vai vir mais lead, né? Tipo, eu consegui um resultado com 10 mil, vou tentar com 20, depois com 30, e assim tu vai aumentando e vai tendo, né, mais resultado. Mas enfim, então, antes da pandemia, era uma fase que a gente estava crescendo a qualquer custo, né, e muito rápido. Na segunda fase, a gente queria crescer, mas queria crescer dando lucro. Então, é muito mais difícil. Então a gente começava a ter realmente um controle, tanto que a gente trouxe um cara, né, bom do financeiro, a gente trouxe, né, pessoas boas para ajudar a gente a arrumar a casa e fazer com que a empresa desse lucro, sabe? Então, eu acho que a primeira dica que eu dou para quem está empreendendo é tentar não depender de capital externo. E se for captar, que seja para crescimento, para poder meio que de forma estratégica entrar no mercado, né? Porque às vezes a gente precisa de dinheiro de capital para entrar mais rápido no mercado. Então tem um conceito, né, que a gente fala que é da chuva de bananas, né, tipo dos macacos, né, tipo, não sei se você já ouviu, mas é uma teoria que fala que os macacos eles vão se alimentando das bananas e aí aquele macaco que mais comer banana vai ficar mais forte e vai dominar a selva. Então a mesma lógica a gente usa para, né, tecnologia, que é o primeiro vai ganhar o mercado, né? O iFood fez isso, o Uber fez isso. Então o primeiro que entra e domina o mercado, ele vai dominar esse mercado por muito tempo. Então, O vencedor leva tudo, né? em alguns, a gente vê essa teoria se repetindo em alguns segmentos, mas principalmente nessa área de tecnologia, né? É muito forte isso. É claro que não existe pódio permanente, mas existe essa teoria de que, cara, se tu viu uma oportunidade no mercado, cara, quem for o primeiro a realmente entrar nele, vence, e aí tu vai buscar dinheiro para poder ser o primeiro, sabe? Então, mas assim, sempre procura montar uma empresa, né, com capital próprio, tenta levar isso no break-even, talvez, enfim, até tu ter uma tese um pouco mais sólida da tua proposta, enfim, e aí tu vai captar investimento. Então, tem muita gente que às vezes me procura assim, tipo, tá, como é que eu faço para captar investimento e tal? Daí eu falo assim, tá, quanto é que tu tá faturando? Ah, nem comecei ainda. Eu falei, bom, tu pode, né? Tem gente que consegue captar investimento só com um PowerPoint, mas normalmente o cara já é um founder que já teve um exit, né? O cara já é um cara que tem um histórico para o fundo falar assim, cara, vou colocar dinheiro porque esse cara sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, se for a tua primeira vez empreendendo, cara, vai ser mais difícil tu conseguir captar dinheiro Hoje, né? com um PowerPoint. Então, o que eu recomendo? Cara, tenta vender para os teus amigos próximos, tenta vender para os teus contatos mais próximos, tenta validar a tua solução até tu conseguir montar uma equipe, né, com os teus amigos ou com sócios também, né, o que é importante nesse início tu não tá sozinho. Acho que o primeiro erro e um dos que eu olho com muita frequência até, cara, mais do que eu gostaria. Eu vejo muito empreendedor sozinho, cara. O cara tem uma ideia e começa a empreender sozinho. E é muito importante ter um sócio, né? E eu vejo assim hoje que eu só tô aqui porque eu tive sócios, né? Os meus 2 sócios me seguraram em vários momentos, principalmente na pandemia, né? Se não fosse na pandemia, eu tinha desistido já. Eu falei pra eles abertamente assim, ó, estou saindo na pandemia
E eu não aguento mais, cara. Eu tava. Minha mentalidade foi assim, tipo, fui destruído ali na pandemia. A gente, né, às vezes não explora muito isso, mas empreender é um caminho de muitos altos e baixos. E o emocional, ele é muito afetado. Quando a gente tava, né, com a empresa de Wi-Fi, com mais de 1.000 clientes, negócio voando, de repente, do nada, o negócio quase quebra. E aí tu começa a pensar, porra, todo esse tempo que eu dediquei, foram 6 anos que eu me dediquei pra essa empresa. E ela quebra por uma coisa que tá fora do meu controle. Daí a gente percebe que a gente é muito pequeno, né, cara? Que a gente não tem controle da vida, né, cara? E aí, naquele momento, assim, cara, quer saber? Eu vou chutar tudo e vou fazer qualquer outra coisa da minha vida, sabe? Menos continuar aqui. E aí, ali, os meus sócios me seguraram e falaram assim: ó, não, cara, dá mais 6 meses pra gente. E se não der certo, daí tu sai. E aí foi dali que a gente começou a, a ver uma luz no fim do túnel, sabe? Mas foi um momento, assim, que o meu emocional não ia aguentar. Então, ou seja, ter sócios é um casamento, cara. É um casamento que a gente vai ter momentos bons, mas vai ter momentos muito ruins também, entendeu? E aí o bom de ter um bom casamento é que tu, naquele momento ruim, tu vai conseguir passar por aquele momento de uma forma mais fácil, talvez. Ou com ajuda, né? No caso ali, eu tive ajuda mesmo real, assim. Tipo, eles pegaram na minha mão, assim, e falaram, não, tamo junto, cara, o que tu precisar, né, e tal. E foi muito importante pra mim. Então, uma das dicas que eu dou pro cara que tá empreendendo é não tentar fazer tudo sozinho, porque primeiro, ele não vai enxergar os próprios erros, né, que a gente tem muitas falhas, e aí o bom de ter sócios é que tu vai conseguir trazer pessoas que te complementam. Então, na minha sociedade ali, a gente era em 3 sócios fundadores. Eu tinha habilidade comercial, marketing, o meu outro sócio da tecnologia, cuidava do produto, e o outro sócio de operações, que era um cara muito bom de relacionamento, um cara, ele é advogado, então ele também era um cara muito organizado. Então, assim, cara, nós 3 a gente se complementava, sabe? Que são aquelas habilidades complementares que tu precisa montar na tua sociedade. Então, o que eu recomendo é isso. E o último, se eu puder aqui, é buscar mentores. Buscar pessoas mais experientes que já trilharam esse caminho para te aconselhar nesse processo, porque tu vai precisar de ajuda em vários momentos da tua jornada. Não é uma consultoria pontual que vai te dar o caminho das Vai pedras. atuar ao lado B só. Tu tem que ter um acompanhamento às vezes, sabe? Tipo um encontro, sei lá, ou mensal, ou a cada 2, 3 meses. Depende do teu momento. Mas é bom ter esse acompanhamento. E aí tu pode ou buscar isso de uma aceleradora, ou de um fundo de investimento, ou com investidor anjo também. Tu pode, né, buscar investidores para tua empresa, que vão ser teus mentores também, entendeu? Hoje, o meu modelo, né, de mentoria e de conselho é, cara, a gente conversa e vê se faz sentido eu entrar como investidor ou como apenas como consultoria mesmo, o cara paga ali o valor da minha hora, ou eu troco por equity também, entendeu? Então depende da empresa, eu aceito ou não o equity e aí a gente vai negociando isso, sabe? Mas ou seja, eu acabo sendo essa pessoa para ajudar ele em várias etapas dessa jornada. Mas claro que eu não sei tudo, mas eu pelo menos vou dar um caminho para ele encontrar a melhor solução, sabe? Então eu acho que tem muito valor, sabe? Tu criar essa rede de mentores. E uma pergunta até que eu queria fazer para ti é dentro digamos assim, dos temas e tal, que você pode ajudar alguém a dar mentoria, em que momentos que se pode dar mentoria? O cara já tá faturando, o cara já tá estruturado? Eu tô testando, né? Eu peguei Porque algumas. antes até na nossa pré-conversa, até a gente tava conversando algumas empresas, alguns conhecidos até, né, que você tava Boa. auxiliando. Eu já dou mentoria e palestra há muitos anos. Para esse mercado de tecnologia de startup, há pelo menos uns 4 anos, tá? Por quê? Porque eu sou mentor da CAT, da Softville, que é uma incubadora, enfim, sou mentor de alguns programas também de startups que me chamam para mentorar as startups. Então, eu já testei mentorar a startup que tá só com a ideia, o cara só tem uma ideia, e aí eu mentoro ele, mas é um cara que normalmente não tem, às vezes, capital para investir e tudo mais. Então, hoje eu direciono ele para uns programas de pré-incubação que existem, e ele vai ter apoio de um ecossistema que tá ali para ajudar, né? Muitas vezes, até o próprio Sebrae também tem alguns programas nessa área, né, de pré-incubadora, assim. E aí tem
os programas de incubação que ajudam a startup a conseguir validar uma ideia. Então, é fazer pesquisa, conseguir fazer as primeiras vendas. Então, é uma fase bem inicial. Eu tô pegando agora algumas empresas que já estão numa fase de tração, que é uma fase, cara, já tá faturando 50, 100 mil por mês. Já começa a ter alguns desafios de crescimento que eu consigo ajudar. Porque normalmente a empresa, né, ela tem um crescimento, depois ela dá uma estagnada, ou até mesmo ela cai um pouquinho, sabe, o faturamento. Tu faz um ramp-up, assim, né, de crescimento de faturamento, mas alguma coisa acontece que te trava nesse momento. E aí tu tem que ver onde é que estão os gargalos do processo e também da esteira, né, comercial, enfim. Então eu acabo ajudando muito nessa questão do crescimento. Mas apenas ligado à performance comercial? Hoje é onde eu tenho maior conhecimento, né, nessa parte de crescimento, mas acabo pegando também bastante empreendedor que quer a minha ajuda mais como empreendedor, assim, tipo, eu quero trocar uma ideia até para Visão estratégica. visão com meus sócios, a visão de cultura. Cara, tem várias formas que eu posso ajudar como founder, né, como fundador de uma empresa, de ter levado até o exit. Então, às vezes o pessoal vem para me trocar ideia, assim, pô, eu quero vender uma empresa, né, como é que eu faço isso? Ou eu quero captar investimento, o que eu tenho que fazer para captar investimento? Então, eu ajudo também nesses outros assuntos, que muitas vezes, né, se eu não souber tudo, cara, eu trago alguém que eu conheço, eu tento conectar ele a pessoas melhores do que eu para resolver, a situação que o cara precisa. Mas o meu conhecimento maior sempre tá ligado a crescimento, né, a vendas e tudo mais. Então, eu tô testando vários modelos, mas o que mais eu tô gostando de fazer, que eu gosto de fazer, é a parte de ser conselheiro, né. Então é uma coisa que eu consigo dedicar ali algumas horas, né, ou por semana ou por mês. Muitos modelos eu faço por mês, né, um encontro mensal. E ali eu faço esse acompanhamento a nível estratégico. E aí, se precisar também, eu conecto ele a quem precisar para poder destravar o que tiver travado lá, sabe? Então, tá sendo bem legal. E é uma fase, né, que eu tô testando. Também percebi que eu gosto muito de ensinar, né? Então, Legal. um dos caminhos que eu tô também investindo meu tempo é na parte de palestras. Então, tenho, né, essa questão da minha história acaba inspirando muitas pessoas a empreender e tudo mais, mas também eu tô montando uma palestra que é para ajudar a galera a construir máquina de vendas no WhatsApp, enfim. Então, tem alguns caminhos também nessa área de educação que eu acho que pode acontecer em breve aí, assim que eu terminar ela. Sensacional, sensacional. A gente acredita bastante nessa hipótese, por isso que até a gente tem um braço dentro da Zopo, que também é uma escola de educação. Legal. Existe eu acho que é um oceano azul dentro do Brasil, em todas as áreas, em todas as verticais, em todos os níveis. A gente conversa com centenas de empresários aqui todos os meses, e com todos eles eu sinto que todos os empresários eles são muito solitários. Eles sentem que eles não têm com quem conversar. Muitos deles empreendem sozinhos, cometem esse erro, né? Ou às vezes eles até têm sócios, mas eles não conseguem conversar entre eles. Então existe muito espaço para mentores, para conselheiros, para consultores. É o nosso modelo de negócio, inclusive aqui na Zopo também, em outro escopo, né? Então te desejo bastante sorte nessa empreitada para que você consiga ajudar bastante a subir a régua do empreendedorismo no Brasil. Obrigado. Na verdade, essa ideia eu vi muito lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo é muito comum as empresas criarem esses conselhos, né? De realmente entender que, cara, quando tu tem um grupo de conselheiros, não é às vezes só uma pessoa, é montar realmente um grupo de conselheiros. Eles vão te ajudar a ter uma visão de fora, Com certeza. né, que você não tá enxergando, mas também te conectar ao mercado, às vezes, né? Te conectar a pessoas que, pô, eles facilitam muito, sabe, esse processo. Então, eu acho que para todo mundo que tá assistindo aqui, né, que tem empresa, enfim, pense nisso, cara, porque é muito estratégico. E aí, até para empresas maiores, né? Eu conversei recentemente com uma indústria que fatura mais de 100 milhões por ano. Uhum. Então, assim, pô, ele joga um jogo que eu não joguei com a minha empresa, sabe? Minha empresa chegou com um faturamento de 1 milhão e pouco ano, assim, sabe? Então, eu falo assim, cara, o que eu posso ajudar esse cara, né? Como é que eu posso ajudar? Ele joga um jogo que eu não joguei. Então, assim, aí eu pensei, mas ele me procurou pra conversar, então vamos conversar, né? Ele falou assim, cara, tu me traz uns insights que eu não vejo, né? Porque tu tá na tecnologia, tu tá nesse mercado, nesse ecossistema que eu não tô, entendeu? Ele tá na indústria, sabe? O negócio dele é produzir roupa, tá ligado? Então, às vezes, né, a gente tem que também entender que, pô, cada conselheiro vai trazer uma visão diferente
E às vezes esse cara aqui, pô, ele é um cara muito bom porque ele tem uma visão diferente do cara que tá na indústria. Ou o cara, porque eu não tô na indústria. Então, por isso que essa visão de montar um grupo de conselheiros, eu acho que vai te levar a um próximo estágio aí na tua empresa e com certeza, se eu puder ajudar, me procura aí que a gente vai conversar, tá bom? Com certeza, com certeza. E eu achei muito legal, na nossa pré-conversa, tu só deu uma circulada aqui, tu até fez uns comentários que eu acho que ninguém fez, só bateu aqui o olho, isso aqui é cultura. Então acho que acho que isso é legal, com certeza o teu olhar pode enriquecer bem em qualquer lugar que você passe. Boa. Maravilha. Obrigado. E Bruno, quem quiser te achar, cara, como é que as pessoas fazem pra te achar por aí, cara? Bom, eu uso, né, eu sempre usei muito o Instagram, que é da nossa geração, né, cara. Eu não comecei ainda a usar o TikTok, mas quem quiser procurar lá, tanto no Instagram como no TikTok, que eu tenho que começar a usar, é Bruno Brook, porque o meu apelido sempre foi Brook, no colégio, na vida inteira. Então, Bruno, meu nome, né, o sobrenome é meio complicado, então... É por isso que eu nem ousei tentar Cara, falar no eu começo. nem uso ele, é Zitlag, meu nome é Bruno Zitlag, e não tenho nenhum outro sobrenome, só tenho esse sobrenome. Então, nas redes sociais é Bruno Brook, tu vai me achar lá. Tá? Brook. Bruke. Tá, Então, maravilha. aí eu tô lá. Maravilha. Fechou. Então, se você gostou do nosso papo, quiser chamar o Bruno para conversar, iniciar uma conversa natural e, quem sabe, desenrolar uma mentoria, uma conversa, fica à vontade. Esse foi mais um episódio aqui do Zopcast. Espero que você tenha gostado e até sempre.